Há poucos dias, preocupado com o fato de que a economia brasileira, o desenvolvimento nacional, anda ano após ano abaixo da média mundial, o que não é razoável para um país com a dimensão e com as potencialidades do Brasil, eu fiz uma lista das possíveis causas disso. Deu uma lista muito extensa e eu acabei extraindo dali uma outra, menor, que pretendo abordar em alguns vídeos, tratando de ideias paralisantes que ocupam a mentalidade que se difundiram no Brasil. Ocupam a nossa mentalidade, transitam nas conversas entre as pessoas, nas salas de aula, em artigos de opinião, levando a que dificilmente se encontre hoje quem não considere absolutamente desejável que o Brasil se torne uma sociedade igualitária. Venderam isso para nós. Se disser, e quem disser que isso está errado, que o Brasil não deve querer ser uma sociedade igualitária, acaba sendo mal visto, como alguém devotado à injustiça. Quando, na verdade, se quiser ver exemplos flagrantes de injustiça, procure nas sociedades igualitárias. Ali está. A injustiça de populações que atravessam as décadas em situação de miséria. Porque o igualitarismo como objetivo nacional, o igualitarismo material, leva à paralisia das atividades produtivas, à escassez como uma realidade permanente, a exemplo daquilo que acontece na Coreia, que acontece em Cuba, que está sendo agora experimentado pela Venezuela, estava entrando no cardápio brasileiro. Essa é a realidade das sociedades que buscam, no igualitarismo material, a realização de um projeto justiceiro absolutamente fracassado e inviável. Experiência dos povos. Há poucos dias eu recebi um texto em que se relata uma conversa fictícia entre um dono de moto e um dono de bicicleta que se encontram na calçada. O dono da bicicleta diz ao dono da moto: quantas famílias poderiam ser alimentadas com o dinheiro pago por essa moto? E o dono da moto diz: olha, eu não sei quantas famílias foram, mas foi muita gente. E aí ele descreveu toda a cadeia produtiva daquela motocicleta, desde as minas de cobre, de onde sai o cobre para fazer os fios da parte elétrica da moto, até os caminhões que fazem a logística do transporte de componentes e de insumos para todas as indústrias que compõem aquela cadeia produtiva. O que seria uma explicação fácil de ser compreendida, no Brasil bate na trave. Bate na trave porque o raciocínio normal das pessoas, o habitual das pessoas, é o seguinte: seria muito mais justo se não houvesse gente com moto e gente com bicicleta. O ideal seria que todos tivessem bicicleta. Essa desigualdade na cabeça de quem comprou o igualitarismo como um objetivo nacional, esta desigualdade soa como uma injustiça, o que não é verdadeiro. Mas é assim que soa. Então, no passo seguinte, o sujeito volta-se para o Estado e diz: vamos resolver isso. E o modo de resolver é tomar o dinheiro do dono da moto, que é o otário da vez, para comprar bicicletas para aqueles que não têm. E assim se estaria fazendo justiça, sem dar-se conta de que, com isso, estaríamos paralisando toda uma cadeia produtiva e levado à situação extrema, e para todos os bens e utensílios e necessidades produzidas na sociedade, a uma paralisia geral das atividades econômicas. Esse é o produto e essa é a experiência concreta. No entanto, é muito fácil se vender igualdade e justiça como sendo a mesma coisa, fazendo esta confusão entre dois conceitos diferentes. Igualdade material, por força, através de um Estado todo poderoso, é fator de injustiça, de opressão e de desigualdade, porque a elite que se instala no poder, historicamente, em todas as sociedades
igualitárias, que buscaram o igualitarismo, nos coletivismos, a elite que se instala no poder transforma a nação numa nação de servos e ela passa a viver na abastança, centralizando o poder, os recursos econômicos e o controle de toda a economia. Uma concentração de poder que acaba com a democracia, acaba com a liberdade e acaba com o desenvolvimento econômico. Isto é fato, irrelutável e, no entanto, para a sociedade brasileira, levou-se já a absorção dessa ideia ao ponto de que dentro das salas de aula, hoje ninguém mais disputa o primeiro lugar. O aluno que se destaca por querer saber mais, por discutir nota com o professor, por querer ler mais do que o professor, querer saber mais do que o professor, é um agente perturbador. Ele não é visto como alguém a serviço do progresso e tratando de fazer de si o melhor possível. Veja bem, obrigação moral. Cada um de nós tem o dever moral de fazer o melhor de si mesmo. Pois quem faça isso hoje dentro de uma sala de aula vai ter problema, porque é um agente, passa a ser uma anomalia e um agente perturbador da ordem igualitária que ali se quer estabelecer. Há toda uma mecânica e uma dinâmica pedagógica posto em curso para neutralizar estas diferenças através de muitos mecanismos. Com isso, já no plano da educação, à semelhança daquilo que acontece no plano da atividade produtiva, estuda-se o menos possível, estuda-se para passar, assistem-se às aulas necessárias para poder fazer a prova. E busca-se, se possível, no fim deste processo ignóbil, um canudo que represente um conhecimento que não se adquiriu. O efeito disso é devastador na ciência, na cultura, na tecnologia, nas artes, onde quer que se olhe, a mediocridade se instala. Porque onde não há competência, onde não há concorrência, onde não há competitividade, onde não há mérito, onde o mérito é mal visto, onde a meritocracia é considerada um desarranjo moral, o fracasso é colheita certa no fim da safra. O fracasso é colheita certa no fim da safra. Isso não quer dizer que perante as injustiças reais do mundo, devidas a um Estado que lá onde ele deveria proporcionar o que de melhor pudesse para a população, depois de se apropriar de 40% da renda nacional, lá onde ele oferece a pior escola, o pior ensino, a pior infraestrutura, o pior saneamento, o pior serviço de saúde e nenhuma oportunidade, procure aí a causa, a verdadeira causa das injustiças e das desigualdades flagrantes e gritantes, desigualdades e desníveis de renda no Brasil. Mas não é a prosperidade a causa do desnível de renda. É esse Estado usurpador de 40% da renda nacional e que pega esse recurso para proporcionar o que nós sabemos que é proporcionado a quem mais precisa. A desigualdade tem que ser vista para os cristãos também na perspectiva da caridade, mas a caridade como virtude pessoal, não como sinônimo de um Estado igualitário que deva ser buscado. Isso nada tem a ver com o cristianismo. Pense nisso.